trazer para nós o que é realmente uma vida nova em Cristo, não é? Porque muitas vezes nós achamos que uma nova vida em Cristo é uma mudança de celebração. Vamos da Igreja Católica para a Evangélica, ou saímos de ser islâmicos, ou ateus, ou agnósticos, para nos tornarmos crentes. E muitas vezes nós confundimos o que realmente é ser uma nova vida em Cristo. E nós, como cristãos, muitas vezes não entendemos o verdadeiro novo nascimento. E o novo nascimento é algo que não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam. Porque viver uma nova vida em Cristo, ela implica algumas questões. Onde é que... Deixa-me aqui arrumar a minha meditação. O que é, sem dúvida, o novo nascimento? Para muitos, o novo nascimento, e inspirado em João 3, para muitos o novo nascimento é uma mudança de algum pensamento. Pensando em algumas coisas que possam achar que por ali é o carreiro, por ali é o caminho do novo nascimento. Mas não é. O pensamento pode mudar, mas o novo nascimento na vida de uma pessoa é mais do que um novo pensamento. Vocês entendem? Hoje é uma lição que muitas vezes nós passamos muito tempo e não percebemos. O novo nascimento não é uma mudança de religião. O novo nascimento não é uma mudança de pensamento, embora envolva isso. Envolve um novo pensamento. Romanos até diz para renovarmos a nossa mente e transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Mas não é isso que gera o novo. Porque há muitas pessoas que lavam o seu cérebro, são mentalizadas a um novo preceito de vida, mas que não produz aquilo que o novo nascimento produz. Olhe, meu amado, de acordo com João 3:1, e vamos agora ler, o Senhor Jesus não nos explica bem o que é o novo nascimento. Ele diz que quem não nascer da água e do Espírito, e perceber isto, representa algo muito profundo. Embora nós não iremos debruçar-nos sobre essa profundidade. Vamos só ler até o versículo número 6. Agora podíamos ficar de pé para ler as Sagradas Escrituras, para depois desenvolvermos um bocadinho do verdadeiro novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é que Jesus disse? Aquele que não nascer de novo... O que é que Jesus disse? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Fixe com muito rigor esta afirmação. E disse-lhe Nicodemos, baralhado com a resposta de Jesus: um homem, como pode um homem nascer, não é, sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Confuso, não é? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus disse? Quem não nascer da água e do Espírito não pode, o quê? Entrar, veja bem, no reino. Ou seja, venha a nós o teu reino. Jesus quer que o seu reino seja implantado na terra. E quer que a sua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Ou seja, se não nascer de novo, nem sequer faz parte do reino. Pode andar perto de pessoas do reino, mas não é do reino. Isto é sério, irmãos. Depois diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Podem sentar. Amém? O que nós temos que compreender sobre este novo nascimento, entre muitas verdades, Jesus está a mencionar que há um novo começo, certo? Há um começo que se inicia a partir deste momento, deste algo que transforma-nos
as nossas vidas. Nascer de novo o que é? De acordo com a informação neotestamentária, é o princípio de mudança que se dá no momento em que entra uma verdade em nossa vida e essa verdade é transformadora. Porque há muita verdade que não me transforma. Ou não há? Há verdades que não me transformam. Eu saber que tenho que pagar uma conta amanhã é uma verdade que não transforma a minha vida. Nadinha. E olha, tenho ali para pagar umas contas bem boas. Não é? Eu saber que se eu não me arrepender vou para o inferno, essa verdade é verdade, mas pode não transformar a minha vida e nada fazer para eu ir para o céu. É ou não é? Embora Jesus tenha dito: conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas há necessidade dela nos libertar e gerar o que está aqui escrito, que é nascer da água e nascer do Espírito. Ou seja, é um milagre que se dá. O nascer da água, e como sabem nós, os bebés, todos nós nascemos numa bolsa de água, não é? E tudo provém da água. A maioria do nosso corpo é água. Nós somos compostos, uma composição em que, agora não me lembro, mas 70%, 80% do nosso corpo é água, não é? Quem é que sabe dizer? 60 e tal, ok, muito obrigado. A 60 e tal % do nosso corpo é água, como é que é possível? E nós, sem água, morremos. Então, a novo nascimento, a água que na Bíblia representa a palavra, lembram-se? A água representa a palavra e o Espírito representa o poder. Ou seja, se a palavra e o Espírito Santo não se unirem na nossa vida, não se dá o novo nascimento. De uma forma assim mais teológica, explicando, mas sem grandes termos técnicos. Mas o nascer de novo nada tem que ver com mudanças estéticas. Houve uma fase dos ministérios mais antigos, tinha que se andar vestido, a mulher não podia usar uma calça, o homem não podia usar cavanhaque, as pessoas não podiam, o pastor não podia vir para a igreja sem fato e gravata, sem terno, como dizem os brasileiros, a mulher não podia fazer depilação, era um mato que o marido tinha que fazer assim, não é? Ou seja, havia estética, parecia que o novo nascimento estava ligado à estética, não é? E não está. Embora a Bíblia fala em mulher e o homem andar em pudor e em decência, não é? Eu não posso vir para a igreja aqui com os meus tintins à mostra, não é? Assim todo apertadinho, como alguns agora até andam, todo a mostrar os músculos e a mulher do gordo, que era eu neste caso, olhava para aquele homem e dizia: uau! Ele a pregar e tudo à mostra. Não está à mostra, mas parece, dá para entender, não é? Até se for preciso mete uma prótese para parecer que é mais não sei o quê. Estou a falar sério, irmãos. Hoje os artistas fazem isso. Sabia disso? Os cantores, os artistas praticam essas práticas. E na igreja isso não é correto, porque a Bíblia é a mesma. Decência e pudor é algo que deve estar na vida do cristão e isso reflete uma vida mudada, uma vida transformada. Ou não é? Então, uma mulher não anda com os peitinhos à amostra, porque os homens, coitados, eles têm olhos. Têm ou não têm? A não ser que ele seja gay e só olhe para o outro, não é? Mas aí já não olha para ela, coitadinha, olha, realmente, olha para quem gosta, está bom. Mas pronto, mas nós como cristãos, o novo nascimento, ele não tem a ver com estética. Também não tem a ver com... há muita gente que acha, eu agora vou comer assim, vou beber assado. E a Bíblia diz que os céus não é comida nem bebida, não tem nada a ver com isso. O ser cristão não tem a ver com estética. E isto é importante nós compreendermos, porque e também o novo nascimento e viver numa igreja de novo, em que as pessoas são nascidas de novo, também não tem a ver com bateria, com grandes cenários, com grandes palcos. Isto não tem nada a ver, porque podemos estar numa igreja super humilde, com milhões de pessoas ou com 20 ou 30 pessoas, e aquela gente ser nascida de novo. Amém? Então nós temos de ter cuidado para que não confundamos o que é o novo nascimento.
Uma pessoa nascida de nova para Cristo é uma pessoa que tem uma mudança interior. Como é que se o nosso interior não é transformado? É porque não fomos mudados. Nascer de novo não tem que ver com cura divina. Cura divina, ou seja, uma pessoa que foi curada milagrosamente. Você está a compreender o que eu quero dizer? Alguém veio à igreja e recebeu cura. É porque estava cancerosa, é porque tinha uma doença, hepatite B, ou porque tinha SIDA, ou HIV, como quiserem chamar, ou porque tinha asma, e o pastor orou, ou alguém orou, ou o ambiente do culto, ela ganhou fé e foi curada. Isso não representa que aquela pessoa nasceu de novo. Aquilo que mostra essa cura divina naquela vida, mostra que houve um poder sobrenatural que transformou aquela doença e anulou-a. Vocês entendem? Mas novo nascimento também não tem a ver com uma experiência divina. Eu posso ter uma experiência divina e não ter nascido de novo. Eu posso ter tido muito boas emoções numa celebração e não ter nascido de novo. Eu posso ir a uma igreja onde me sinto maravilhado e contente com aquilo que acontece no ambiente do culto e não ter nascido de novo. Irmãos, ao longo da minha carreira de fé tenho observado pessoas que até se convencem de verdades importantes nas Sagradas Escrituras, até dão passos como o batismo nas águas, a obediência a alguns princípios, mas infelizmente não nasceram de novo. Nasceram para um novo pensamento, sem uma transformação interior. Ok? Nasceram para um novo pensamento, para um novo padrão de vida, mas que não transformaram, não houve uma transformação na sua vida. Amém? Que nós possamos nesta noite compreender que o novo nascimento é um milagre interior, que gera efeitos no exterior, gera efeitos nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas decisões. E nós, como igreja, precisamos ter mais cuidado com aquilo que realmente nós olhamos para nós. Porque muitas vezes eu ontem partilhava, estamos a ver uma geração que se acredita mais na mentira e se rejeita facilmente a verdade. E nós sabemos que a mentira hoje está mais facilmente aceite do que a própria verdade. Queridos, que nós possamos, nesta noite, nesta manhã, compreender o verdadeiro sentido do novo nascimento, para que observemos o nosso coração. A minha preocupação com os jovens não é que eles gostem do culto e do ambiente e que encontrem amigos. A minha preocupação com os nossos jovens é que eles tenham um verdadeiro encontro com Cristo. Porque é isso que transforma a vida deles. Eu com 10 anos, passo a falar da minha experiência, que a maioria de vocês não conhecem, eu com 10 anos tive um verdadeiro encontro com Cristo. Jesus tocou a minha vida, transformou o meu coração e fui batizado com o Espírito Santo. E isso foi transformador durante um período. E isso também se pressupõe compreender que conforme o Espírito Santo entra, também sai, dependendo das nossas ações. Por isso que muita gente que nasceu de novo há 20 anos, hoje perdeu a salvação. Muita gente que há 20 anos, e o próprio e Apocalipse diz, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. E quando nós olhamos para isso, está lá, lembra-te, arrepende-te, senão perdes a tua coroa. Ou seja, o facto de eu perder o primeiro amor, que é fruto do novo nascimento, faz com que eu possa perder a minha salvação. O novo nascimento, ele não só é um momento instantâneo na minha vida que me leva a algumas, vamos falar sobre 6 aspectos, só 6 podíamos falar, muitos mais, mas o novo nascimento é uma transformação interior gerada pelo arrependimento, pelo reconhecimento de quem é Jesus na minha vida. Quando eu ouço a palavra, essa verdade transformadora, por isso que há muita gente que recebe a verdade para alcançar fé, e essa fé gera um milagre na vida dela, mas não gerou novo arrependimento. Parece um bocadinho contraditório, antagónico, eu dizer que uma pessoa que recebe um milagre não nasceu de novo. Pode ser verdade.
E você vê isso na Bíblia. 10 leprosos foram curados. Só um revelou algo maior no seu coração. Veio a Jesus e diz que se prostrou e o adorou. Ele estava curado, todos eles viram que estavam curados, mas um quando viu, ele deve ter sabido quem era Jesus. Ele, ao longo da sua carreira de leproso, ao saber o que Jesus estava fazendo, provavelmente sabia de alguns dos seus ensinamentos. Também é por aí, irmãos, aquilo que a Bíblia mostra é que ele chegou a Jesus e prostrou diante dele e o adorou. Não o fez antes de ser curado, fez-o depois da cura. O que revela uma transformação de prioridades. O que revela uma transformação daquilo que é mais importante na vida dele. Que foi adorar. Ele sabia quem era Jesus. Porque ele não se prostraria diante de um homem. Não adoraria um homem que não fosse Deus. Porque os judeus têm no seu coração, e havia naquele conceito, só se prostra e adora a Deus. Transformação interior. A Bíblia é um versículo maravilhoso que todos conhecemos, que é o capítulo 5 de 2 de Coríntios, versos 17, que quem está em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, dá-se algo novo, é um novo começo. Por isso que, irmãos, o mundo foi marcado pelo antes e pelo depois de Cristo. Foi ou não foi? O antes de Cristo era um tempo que não se compreendia o plano da redenção. O pós-Cristo é um tempo em que entendemos quem resgatou a nossa alma, quem salvou a nossa vida. E na nossa vida, irmão, ouça com muita atenção, na nossa vida também há um antes e há um depois de Cristo. Se o antes não gerar o depois, é porque nunca houve novo nascimento. É preciso nós observarmos o nosso coração. É preciso nós percebermos se na nossa vida houve aquele momento tão solene de que gerou um arrependimento profundo, uma dor profunda pelo nosso pecado. O reconhecimento de que nós éramos indignos da salvação. Aquele reconhecimento que gera no nosso coração uma dor profunda por ofendermos tanto Deus. É necessário observar na nossa vida se nós algum dia reconhecemos quem é verdadeiramente Jesus e o que Ele pode gerar em nossa vida. Se há no nosso coração uma profunda gratidão por causa da obra de Cristo. Se há em nosso coração isto que está escrito, quem está, é preciso estar nele. É uma nova criatura. E será que alguma vez foste uma nova criatura? Será que alguma vez na tua vida tu reconheceste, uau, como é que eu antes tinha desejos de uma coisa, agora tenho de outra? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, Ele não nos obriga a agir, mas Ele nos impulsiona a agir. O que é que o Espírito Santo, o que é que a Bíblia diz? Se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Também Deus diz que nem para sempre Deus contente com o homem. Diz ou não diz? Então o Espírito Santo tem força em nosso coração para nos motivar a fazer o certo. Quando eu, como cristão, tenho Cristo em mim através da pessoa do Espírito Santo, porque o Pai habita aquele que nasceu de novo, Ele não habita no coração de quem não nasceu de novo. Há em nós o impulso do certo. Também há em nós uma força, que é chamada força da carne, que a Bíblia mostra que há uma luta entre os dois. Uma luta constante. Por isso que o apóstolo Paulo, reconhecendo isso, disse: miserável homem que eu sou, quem me livra deste corpo? Porque o bem que eu quero fazer, às vezes não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse faço. E era um homem de Deus, como se eu não chego nem aos calcanhares dele. Mas ele reconhecia uma tendência nossa. Por isso que a nossa vida cristã é uma vida contínua de guerra contra os desejos da nossa carne. Não esqueça de se inscrever para Conhecendo os Nossos Inimigos, que você vai perceber a importância desse curso.
este versículo de 5,17, ele mostra e destaca a transformação que há radical em nossa vida quando eu aceito Cristo. Quando eu reconheço Cristo. Quando o mesmo texto de Nicodemos é o texto que, durante estes 20 e tal versículos, 21 versículos que estão mencionados, mostram o grande segredo para nós nascermos de novo, que é crer em Jesus. Olha o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu entendo que eu preciso nascer de novo, e porque a mensagem do novo nascimento, ela pressupõe o entendimento de uma nova vida. O entendimento de alterações radicais na nossa vida. Se eu de antes me prostituía, eu sei que aquilo é pecado aos olhos de Deus. Se eu de antes tinha vícios que me levavam à condenação, eu vou lutar contra aqueles vícios. Se eu de antes mentia, eu vou deixar de mentir. Se eu dizia palavrões, eu vou deixar de dizer. Porquê? Porque nasce dentro de mim uma consciência do certo e do errado. Quando eu peco, eu sinto tristeza. Porque o Espírito Santo que habita em mim deixa-me triste. Porque a tristeza, diz a Bíblia, segundo Deus, gera arrependimento. Então o novo nascimento, ele faz com que alguém habite dentro de mim, chamado Espírito Santo, chamado a Trindade completa dentro de mim, como Jesus disse. Se vocês obedecerem à minha palavra, que é um dos pontos, vocês vão, eu e o Pai faremos morada em vós, como Ele faz morada em nós pela pessoa do Espírito Santo. Quando Deus diz para sermos cheios do Espírito Santo, é impossível ser cheio do Espírito Santo. Haver um cheio interior, não é? Se a pessoa não nasceu de novo. Agora eu posso ser o manipulador do Espírito Santo. Eu posso fingir que tenho o Espírito Santo. Eu posso pregar muito bem e não ter Deus em meu coração. Por isso que um dia Jesus disse, e deixou bem registado para nós entendermos, que muitos dirão naquele dia, eu fiz isto em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. E Jesus disse, nunca vos conheci. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, diz a Bíblia, entrará no reino dos céus. A igreja, irmãos, nós hoje, talvez como nunca, temos que ter a sabedoria de Deus para diferenciar o certo do errado. Porque a contrafação, há bocado estávamos a falar que a Manelita, onde é que está a minha Manelita? Está ali. Há bocado estávamos a falar ali que a Manelita das malas, e ela dizia, nunca daria assim milhares de euros por uma mala, muito dinheiro que tivesse. E eu dizia, ó Manelita, não sabes avaliar isso. Porque se tu ganhasses milhões de euros por mês, para ti dar 50 mil euros por uma mala é tostões. A maioria das pessoas não ganham 1 milhão de euros numa vida a trabalhar com ordenado normal. Não ganha. 50 anos a trabalhar não produzem 1 milhão de rendimento. Faça as contas que vai ver que eu tenho razão. Há pessoas que ganham isso em 15 dias. Há pessoas, então não podemos dizer, se eu tivesse bilhões de euros no banco, se eu tivesse milhões de euros, eu não posso dizer que não comprava um Bugatti, não posso dizer que não comprava o melhor Ferrari, um super carro de 3 ou 4 milhões. Mas o que é que eu vou dizer isso? Eu nem sei avaliar quanto é que é 1 milhão de euros. Vocês entendem? A gente não pode dizer, muito menos criticar quem o faz, porque quem não rouba, quem ganha, quem vive de uma forma correta e alcançou a fortuna, a gente não tem que criticar essa pessoa. Para mim, quem roubou, quem ficou milionário porque matou, enganou, esse sim, devia ficar sem nada. Não é? Agora, quem de uma forma justa e correta ganhou? E eu dizia, Manela, eu compro aquelas que são parecidas. E é a mesma coisa, ó Manelita, não é nada a mesma coisa, Manelita. É só uma imitação, Manelita. Toda a gente que olha para a tua mala da Guess, do isto, da Louis Vuitton, sabe logo que a Manelita não tem cheta para comprar aquilo. Toda a gente sabe. Parece, mas não é. É como hoje os nossos cristãos. Muitos parecem, mas não são. Estamos a viver uma época de contrafação evangélica, cristã, ortodoxa, chame lá o que você quiser.
Mas o Espírito Santo, quando está em nós, também nos ajuda a diferenciar o certo do errado. E estamos a viver a época em que o amor esfriará, diz a Bíblia. Estamos a viver a época em que muita gente parece ser o que não é. E nós precisamos de aprender. Não de uma forma deseducada. Não podemos andar aqui a ofender, tu és um falso. Não. Só temos que pôr travões. Cuidado. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas, o Novo Testamento é riquíssimo nessa área. Pessoas que vêm à vossa casa e vos ludibriam e vos falam muito do amor de Deus e querem ser muito amados em Cristo e de repente a sua atitude nada mais é que dividir, afastar, roubar a alegria, roubar o amor e a unidade da igreja. Isso não é igreja. É como eu preguei há uns meses grandes atrás, talvez há mais de um ano, o que é ser pastor. Não é? E nós temos de ter cuidado para que o nosso novo nascimento, a nossa nova vida em Cristo não seja destruída. Não nos tornemos abortivos, não nos tornemos filhos bastardos, como diz a Bíblia, porque fomos filhos, mas tornámos-nos bastardos. Porque o novo nascimento pressupõe uma nova vida em Cristo, um novo começo, um novo coração, uma nova mudança. Quando Atos Apóstolos 3,19 declara: arrependei-vos, pois, convertei-vos. Isto é, a conversão pressupõe uma mudança de ciclo, uma mudança de caminho. Eu ia para um lado e mudo a minha direção. E o novo cristão, uma nova vida em Cristo, ela muda muita coisa na sua vida. Não muda a cara, não muda de ser quem era, não deixa de ser simpático para ser uma besta, porque a santidade não gera bestas, a santidade gera amor, a santidade gera compreensão pelo erro do próximo. Enfim, e muita gente muito santa, parece que são santos, mas repudiam isto, repudiam aquilo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento que gera o novo nascimento apaga, diga comigo, apaga os nossos pecados. E não preciso que ninguém venha lembrar deles, porque foram apagados por Jesus na cruz. Amém? Apaga os vossos, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença. Pela presença de quem? Do Senhor. É a presença dele que abunda em nós e nos gera em nós uma nova vida. Uma vida maravilhosa. Meus amados, o arrependimento é algo essencial na vida do novo cristão para gerar o novo nascimento. Olha, não tenha vergonha nesta manhã, e todos os que estiverem online, que estou-me sempre a esquecer deles, se sentes que não se deu esse momento tão especial, crianças, jovens, adolescentes, se nunca na vossa vida houve um reconhecimento da vossa carência de Deus, do vosso estado de mudança na vossa vida, então hoje é o dia de vocês aceitarem Jesus. E dizer: papai, muda o meu coração. Algo tem que mudar, porque, irmãos, a nossa vida, a nova vida em Cristo, ela gera-se com arrependimento, com o reconhecimento de quem é Jesus, com a nossa necessidade de entregar a nossa vida. Ora, o novo nascimento gera uma nova vida em Cristo. Romanos 6, e eu na sexta-feira, isto vem a talho de foice para quem é batizado, vai ser batizado no sábado que vem, fomos, pois, olha o que diz Romanos 6,4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Lembra-se que quem esteve na sexta ouviu eu a falar este versículo, para que, como Cristo ressuscitou entre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, o novo nascimento gera uma nova vida e com muita novidade. Eu vou ter alegria naquilo que eu antes não imaginava ter. Olha, cabe na cabeça de alguém, hoje um dia de praia, estarmos aqui na igreja a levar com esta palavra. É só alguém que tem Deus, não é? Ou alguém que busca, ou alguém que está na luta contra o seu desejo errado. Nós, irmãos, cabe na cabeça de alguém o dinheiro que já é tão curto, ainda honramos a casa do Senhor com as nossas ofertas? Quando o dinheiro já não é farto. Cabe na cabeça de alguém eu perdoar quem me ofende?
cabe na cabeça de alguém como cristão eu amar quem não me ama? A tendência humana não é dizer não me amas, marimbo para ti também. É ou não é? Queres mal, eu desejo-te pior. Deste-me uma chapada, eu dou-te duas. Isto aqui é o normal. Ou não é? Olha o Putin com a Ucrânia. Sempre que a Ucrânia faz um estrago, o Putin tenta fazer dois. Tenta aumentar o estrago. Assim é a vida sem Cristo. Nós passamos a ter uma novidade de vida. Olha a loucura dos homens do Novo Testamento que nós temos na Bíblia como exemplo. Quando eles foram perseguidos, açoitados, maltratados, ficaram felizes por merecer aqueles castigos por causa do nome do nosso Senhor. Olha, imagine você levar umas bufetadas, umas esporradas no meio dos olhos, não é? Por causa de ser cristão. E você, em vez de chapada nele, você diz, obrigado. Olha, tu estás a aumentar o meu galardão. É fácil? Irmão, a gente mete as garras de fora, se não houver cá o Espírito Santo a dominar. E eu é logo daqueles assim, pumba. Logo assim. E sou pequenino, imagino se fosse grande. Não é? Eu sem Deus, cuidado comigo. Não é? Agora já não é muito, eu estou a ficar velho, coitadinho de mim. Mas qualquer das... velho e sem graça. Agora, nós temos que ter a percepção. Ouça, eu às vezes vejo-me assim. Caraca, será que eu já perdi o novo nascimento? Vocês nunca experimentaram isso? Por causa de reações que a nossa carne nos leva a praticar. Eu sou pastor, mas sou igualzinho a vocês. Eu estou a dar pau em vocês e quem leva primeiro sou eu. Às vezes o Senhor diz, estás a ser meio hipócrita, não estás? Pois é, Senhor, eu realmente há dias fiz esta asneira. Porque todos nós somos humanos. Agora, a grande vantagem do nosso novo nascimento é que o Espírito Santo briga connosco. Stop! Para! Chega, não vais mais. Quantas vezes eu parei? Quantas vezes eu recuei? Há dias eu estava a falar, foi com alguém que está aqui até. Amiga, não vamos comprar guerra. A guerra não nos leva a lado nenhum. A luta pela razão, a luta para provar que somos melhores do que aquela pessoa, não constrói quase nada. Paulo dizia, quem me defende é o Senhor. Davi disse, paguei o que não roubei. Ou seja, ele não roubou, foi acusado de roubar e pagou na mesma. Há tempos eu tinha uma situação lá numa obra que eu estou a fazer minha, muitos sabem do que eu vou falar, e o Senhor, aquilo tinha um veneno contra a minha vida, que era uma coisa do outro mundo. Agora, acho que eu ganhei um amigo. Porque não o tratei como ele merecia. Tratei-o com honra, com educação, com respeito. Ainda ontem estava a almoçar connosco. É? E ontem já o convidei-lhe, um domingo destes, vai ouvir uma palestra lá em Orem. Como toda a gente me chama pastor, ele já deve saber o que eu faço. Não é? Há ali uns vizinhos que denunciaram aquela obra. E um dos que já me disseram que ele também foi, ontem estava a falar com ele muito veio a falar comigo, eu muito veio a falar com ele. Se fosse noutro tempo, ele levava aquilo a limpo, ele levava com elas, que eu já tinha como denunciar uma coisa dele. Mas nós somos cristãos, temos Jesus em nós. Sabe o que é que Jesus vê naquela pessoa? Uma oportunidade de lhe fazer bem quando ela nos fez mal. É uma nova vida. E a nova vida é quem nos faz mal, quem fala mal de nós, quem diz o que não deve sobre nós. Nós vamos orar por essa pessoa e perdoá-la e amá-la e deixá-la andar. Não nos vamos é deixar manipular por ela. Isso quer o diabo. Que a gente sejamos manipuláveis. Assim, como diz Romanos 6,4, quem está em Cristo é uma nova vida em Cristo. Amém? Efésios 4, 22 a 24, declara que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, libertem-se desse velho homem,
que se corrompe pela concupiscência do engano. O que é concupiscência? É os desejos que nos enganam. Eu desejo uma coisa que parece legítima, mas ela vai me enganar. Vocês entendem? É o que diz Efésios 4, 22 a 24. O velho homem que se corrompe pelas concupiscências e o engano, mas renovai-vos no espírito o vosso entendimento e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em verdadeira santidade. A nova vida em Cristo é gerada com uma atitude de justiça, um olhar justo sobre a situação da vida e uma verdadeira santidade. E eu, irmãos, pertenci a uma geração que parece que a santidade fazia-nos estúpidos e arrogantes. Eu sou muito santo. Alguém passou por isso. Ser santo é afastar-me das coisas. O mais santo dos santos, ele ajudava as adúlteras, ajudava os pecadores, ajudou os homicidas. O mais santo que passou pela terra, ele tinha um olhar respeitoso por toda a gente. E essa percepção errada de santidade não se junta. Irmão, eu não me junto com os pecadores para me pecar com eles. Eu se beber um copo, uma cerveja com algum bêbado, eu não me vou embriagar com ele. Eu chego um momento que paro e ele continua. Mas ele vê que eu parei. Porque é mais fácil, quando eu que acho que não sei travar uma bebida, é melhor eu não beber do que eu pecar. Certo? Por isso que nunca se deve olhar duas vezes para aquilo que nos leva a pecar. A primeira todos caem, a segunda só lá vai quem quer. Então nós como igreja, nós como cristãos, que têm o novo nascimento, fomos chamados para nos revestirmos. Isto é, estamos sempre a vestir-nos do novo homem. Não é as vestes que a Bíblia fala da salvação. Que segundo Deus é criado, é uma coisa, eu nasço de novo no momento, mas depois eu cresço em santidade, em conhecimento. Por isso que o Senhor Jesus diz, está registado, que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Também há uma coisa que o novo nascimento gera em nós, que é uma vida com o fruto do Espírito. E o que é isto? Ontem, por exemplo, só lá mirei um pouquinho. Nem falei uma mensagem tão elaborada como aqui. Foi uma mensagem de 10 minutos. Em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor. Ou seja, uma pessoa que nasce de novo, é gerada nela, como diz Gálatas 5, todas estas 9 características que fazem parte, que são geradas. É como uma semente que entra em nosso coração, que é como uma árvore. Podíamos criar aqui uma árvore com os 9 características do fruto do Espírito. Os dons não diz que nós vamos ter toda a hora esses dons. Eles podem fazer parte de nós porque é uma dispensa do Senhor para a nossa vida. Mas o fruto do Espírito não se pode ausentar de nós. Veja, que diz, o fruto do Espírito é amor, alegria. Diz que, outras traduções dizem gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, mansidão, temperança. E que diz, contra estas coisas não há lei. Nós como igreja, nós como novos nascidos, temos que analisar como está o fruto do Espírito em nossa vida. Se eu tenho paz, uma coisa é eu ter um momento de irritabilidade que gera uma aparência de falta de paz, outra coisa é eu não ter paz. A ausência de paz é a ausência de Deus. A ausência de amor é a ausência de Deus. Uma vida continuamente triste, que não tem o gozo, como diz esta tradução, é a ausência de Deus. Porque onde está Deus, há isto. A obediência à palavra de Deus. 1 João declara que, e quando nós temos um novo nascimento, nasce em nós um sentimento de obediência. Em 1 João diz assim, 2, 3 a 6, nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Conhecemos quem? Que o conhecemos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Se tu vives a desobedecer continuamente àquilo que é o princípio de Deus,
és mentiroso. Não há novo nascimento em ti. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Isto é, quando eu guardo a sua palavra em meu coração, quando eu pratico a sua palavra, eu posso dizer que tenho nascido de novo. Amém? Quinto aspecto, comunhão com Deus e com os cristãos. É impossível eu ser novo nascido e não ter uma atitude de comunhão uns com os outros. Com Deus em primeiro, porque o texto sagrado, ele realmente mostra-nos que devemos buscar a Deus com todo o nosso coração. 1 João diz, 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ainda em Hebreus 10, 24, 25, consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus fala, vai longe, até fala, irmãos, não é para deixar a vossa congregação como é costume de alguns, é para estarmos em unidade, é para estarmos unidos em amor uns com os outros. Hebreus 10, 24. Por fim, as mudanças de prioridade são uma revelação de que Deus está habitando bem em nós, de que nascemos de novo. Há muita gente, eu tenho Deus, mas a sua vida é construída na base da procura do prazer, como eu ensinei no domingo passado. É a busca daquilo que é o seu maior lucro, é a busca daquilo que parece que é o que é mais importante para ele. Quando há um novo nascimento, o Mateus 6,33, todos sabemos de cor, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas essas coisas, isto é, essas eram o pão, o alimento, o vestuário, tudo aquilo que realmente nos parece material, é sem dúvida algo que é em segundo plano. Porque o primeiro plano é buscar a Deus acima de todas as coisas. Colossenses 3, 1 a 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha o que diz, ressuscitar com Cristo o que é? Uma nova vida em Cristo. Amém? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai, de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Deus, até parece Deus está a dizer, olha, abandalhem-se. Não é isso, irmão. Mas primeiro é Deus. Nosso cristianismo tem que passar por Deus. Irmão, entre ficar em casa a descansar porque estou cansado e vir descansar na cadeira da igreja, vale mais vir descansar na cadeira da igreja. Não estou a dizer que não tenho que tirar 15 dias de férias, ir por ali, ir por acolá, mas eu estou a dizer, há que ter um tempo. Até, irmão, é tão importante o tempo de descanso que Deus deu o ano sabático. Deus deu o ano para a terra descansar. Deus dava o jubileu para criar. Deus mandava fazer o ano sabático aos sacerdotes, porque era importante. Um ano em que a pessoa parava. Por exemplo, eu acho que se um dia eu pudesse fazer 2, 3 meses de descanso, só me fazia bem. Renovava-me. Estão a compreender? Se você conseguisse estar um mês parado ao fim de 30, 40 anos de trabalho diário, de cansaço, se você tivesse a oportunidade que o patrão dissesse, meu querido, não vais trabalhar para ninguém, um mês vai descansar, que eu pago-te o ordenado, vai restaurar a tua mente. Isso dava-nos vida, dava-nos anos de vida. Nós precisamos, irmãos, de compreender que primeiro na nossa vida é Deus. Será que estes 6 aspectos que nós falamos, eles passaram pela tua vida ou estão na tua vida?